a sessão. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, gostaria, senhora Presidente, de adiar para a próxima sessão o processo 3024 de 2008, que é uma prestação de contas do município de Piaçabuçu, e eu preciso fazer aqui alguns ajustes, mas eu trago na próxima sessão. Não estou retirando de pauta, estou adiando para a próxima sessão. Ok? Ok, solicitação atendida. Continua com a palavra o conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trago o processo de número 10.802/2009, que é o voto vista do conselheiro Anselmo Brito, mas eu trago aqui, senhora Presidente, não o voto vista, na verdade, eu trago uma questão de antecipação aqui, uma necessidade que nós vimos, que eu passo a relatar para que vossas excelências avaliem esse meu entendimento. O faço agora. O voto do relator julgar irregular os atos de gestão da senhora Valmineide Vilar Malta Brandão, prefeita do município de Belém, durante o exercício financeiro de 2005, em face das irregularidades relacionadas a seguir. E aqui eu trago 4 itens que o eminente relator trouxe. A existência do setor de patrimônio do município, em desacordo com as formalidades legais, realização de despesas sem prévio empenho, em desacordo também com as formalidades legais, realização de contratação de show artístico sem observância dos requisitos estabelecidos também da formalidade legal, irregularidades na contratação realizada pelo município em desacordo também com a lei vigente. Diante desse quadro, o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, relator do processo em análise, proferiu voto para julgar irregulares os atos averiguados na inspeção in loco. Diante das irregularidades apontadas no voto do conselheiro relator, destaco a infringência do artigo 60 da Lei 4.320 de 64, isso é, realização de despesa sem o prévio empenho. Faço essa consideração porque, no relatório da diretoria técnica, não se apontou essa falha, e no momento do exferimento do contraditório, decisão exarada pelo então conselheiro relator João Batista de Camargo Júnior, o relator intimou a ex-prefeita para se manifestar sobre as irregularidades no relatório AFDEFAFON de número 073/2009, nos seguintes termos. Abro aspas. A ser procedido a inspeção in loco, no período acima mencionado, foram observados indícios de irregularidades na documentação auditada, conforme consta no relatório AFDEFAFON de número 073/2009, nas folhas 374, fecho aspas. Item 5. O relatório AFDEFAFON, no item 73/2009, foram elaborados com as seguintes informações. A primeira, ocorrência, fracionamento de despesas, ferindo os preceitos da lei que regulamenta a 8866, no que concerne às aquisições de materiais para distribuição gratuita. Não sei nem o que se refere a essas. No item 2, realização de despesas, colocação de veículo e a não apresentação de processo licitatório para tais despesas. Essas foram as solicitações no AFDEFAFON 073. Item 6. Com base nas falhas apontadas, supra, pela diretoria técnica, o então conselheiro relator, senhor João Batista de Camargo Júnior, proferiu prazo de 15 dias para a ex-gestora se manifestar sobre o contido no relatório indigitado. Recepcionada a intimação, a senhora prefeita à época ofertou exceção sobre os pontos
citados. Como se observa a decisão de outrora, que deferiu o contraditório, ordenou a intimação para a manifestação da então gestora sobre as irregularidades administrativas apontadas no relatório exarado. Devidamente intimada, ofertou exceção sobre exatamente os itens apontados pela diretoria como irregulares e somente sobre eles. Compuscando os autos, observei que o laborioso voto do conselheiro relator, além de ratificar as irregularidades verificadas pela AFDEFAFOM, trouxe outras falhas administrativas, tal como a infringência do artigo 60 da Lei 4.320, e sobre esse ponto específico a gestora não se manifestou, porque as irregularidades não foram apontadas no relatório AFDEFAFOM. Faço essas considerações porque a decisão que proferiu o contraditório, da maneira que redigida, incutiu na então gestora apenas havia se manifestado sobre o relatório e as irregularidades nele apontadas. Se no processo irregularidades outras, acredito que, a bem da prudência, deve ser oportunizada à gestora o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Deveras é um direito da gestora de se defender objetivamente das falhas, se a diretoria não apontou as irregularidades e na análise interna do gabinete for verificada, deve-se renovar o contraditório para evitar nulidades futuras. Nessa senda, no que pese o entendimento do nosso doutor conselheiro relator originário, com a minha data máxima vênia, vislumbra a necessidade de, diante das situações encontradas nos autos, permitir à gestora, a senhora Valmineide Brandão, oferecer sua defesa justificativa sobre o fato alegado no item 5, seguido dos preceitos constitucionais emandados do princípio do devido processo legal, precisamente em sua espécie do contraditório e da ampla defesa, incuspido no artigo 5º da nossa Constituição. Ante as constatações azaradas, lastreadas pelo comando contidos nos artigos que regem a matéria e no nosso regimento interno, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada por este pleno, inclusive pela concessão do feito em diligência, determinando a intimação da gestora em apreço para que se manifeste, se assim o desejar, sobre o contido neste item 5, que ela fora apenada com a rejeição. E ainda encaminhar a presente decisão a interessada citada no item 9, por meio postal, com aviso de recebimento, AR, concedendo-lhe um prazo de 15 dias, de forma a não haver dúvida de sua citação, para que não incorramos também em irregularidade. Da publicidade dessa decisão no Diário Oficial Eletrônico, em consonância com o comando disposto nos artigos 3º, 4º e 5º da Lei Estadual. Assim como apresento esse voto preliminar, senhora presidente. Está em discussão aqui o voto preliminar do conselheiro Fernando. Está em discussão. Senhora presidente, eu só precisaria de alguns esclarecimentos. Conselheiro Rodrigo, a palavra. A Diretoria de Fiscalização Municipal, ela apontou algumas irregularidades, dentre elas o não encaminhamento de processos de prestação de contas, fracionamento indevido de despesas, não é? Eu queria só compreender, porque de repente, de fato, a diligência proposta por Vossa Excelência, ela faz sentido para assegurar o contraditório, né? Se existem pontos novos de análise, esses pontos não foram submetidos à apreciação ao contraditório, né? A gente precisa conferir o contraditório. Eu só tenho dúvidas
se esses pontos por si só... Isso aí poderia até ter, digamos, a força da rejeição. Eu nem entrei nesse mérito. Quando nós vimos que ela foi sancionada por outra razão, que ela não teve oportunidade de se manifestar, nos chamou a atenção. Por isso que eu apresento essa preliminar, para que ela venha aos autos sobre essas novas possibilidades, mas não adentro a essa possibilidade de não ter força razoável às penalidades anteriores para causar algum tipo de sancionamento ou mesmo de rejeição das suas contas. Exatamente. Da mesma forma como eu vejo como prejudicial a não concessão do contraditório, eu vejo como prejudicial, extremamente prejudicial, o julgamento tardio dessa demanda, não é? Eu acho que a gente diligenciar para que ela exerça o contraditório sobre pontos que não foram apreciados por ela, não foram contestados, impugnados por ela, neste momento, eu acho que só vai prolongar ainda mais se a gente tiver condições de julgar a lide, desconsiderando os pontos de controle levantados pelo conselheiro Anselmo. Então, o prejuízo ele já está posto pelo fator tempo, né? O prejuízo ele está posto. Eu tenho uma tendência muito maior a desconsiderar as colocações do conselheiro Anselmo e votar pela rejeição das contas, né? Pela irregularidade dos atos de gestão, considerando o relatório AFO-DEFAFON e desconsiderando os pontos levantados pelo conselheiro Anselmo Brito. Eu chamo a atenção a vossas excelências este voto, porque eu não adentrei ainda na questão de trazer o acompanhamento ou não do voto do conselheiro relator. Estou trazendo essa preliminar, se ela não for por este colendo da corte aprovada, eu gostaria de retomar os atos para poder trazer o meu voto de mérito com relação às avaliações feitas pelo conselheiro, assim que me impulsiona. Relembrando, se eu não me engano, essas irregularidades que foram apontadas pela DEFAFON, elas não foram afastadas com a defesa, não é isso? Elas não foram, elas se mantiveram. Porque eu acho que o que o conselheiro Rodrigo colocou é muito coerente, não faz sentido. Na verdade, quando foi trazido a pleno, já era muito tardio, né? Então, fazer uma nova diligência a essa altura do campeonato, considerando que as irregularidades que foram apontadas inicialmente já culminam com a irregularidade das contas, não foram afastadas pela defesa da responsável, eu acho que a sugestão do conselheiro Rodrigo está corretíssima. Eu acho que faz todo sentido. E em votação, a preliminar trazida pelo conselheiro Fernando Toledo. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu não vou acolher a preliminar. Eu queria me filiar ao voto do conselheiro Anselmo, desconsiderando os pontos de controle que ele levantou no gabinete dele, né? Vou me filiar pela irregularidade dos atos de gestão, considerando os pontos apontados pelo relatório AFO-DEFAFON, né? Tendo em vista que entendo como sendo muito mais prejudicial o retardamento desse julgamento, né? E também considerando que é algo irrazoável a gente determinar a citação de uma gestora para se manifestar hoje sobre fatos acontecidos no ano de 2009. Então, portanto, eu estou acompanhando o voto do conselheiro Anselmo com essas considerações. Conselheira Ana Raquel.
Se você permite, eu não tenho certeza, eu estou até procurando meu voto aqui, eu não gosto de utilizar essas expressões, não tenho certeza, acho que fica muito complicado para que nós façamos isso no plenário. Mas que a situação levantada pelo conselheiro Fernando Toledo, das 4 situações que me levaram a produzir este voto, pela irregularidade dos atos de gestão, foram inexistência do setor de patrimônio no município, despesa sem prévio empenho, contratação de shows artísticos sem observância dos requisitos estabelecidos por lei e irregularidades das contratações realizadas pelos municípios. Aqui são coisas diferentes, que uma eu estou tratando de desobediência ao artigo 25 do Estatuto Nacional, e no item 4 eu estou trazendo a questão, inclusive, do fracionamento de despesa. Pelo que eu vi do voto do conselheiro, do voto preliminar do conselheiro Fernando Toledo, apenas a questão da despesa sem prévio empenho foi o que motivou o voto do conselheiro para nova abertura de contraditório. Essa é a informação que eu queria deixar, e o conselheiro pode até confirmar se realmente foi isso, apenas esse item. Acho que nós não nos detemos para verificar se isso alcançou ou não, se isso procede. Nós não avançamos. Então, como nós vimos que ela tinha sancionado por um ato que não tinha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, nós estamos trazendo, portanto, essa proposta de que ela venha a se manifestar nos autos. Mas se não for aprovada, eu trarei o voto de mérito do meu entendimento. Em seguida. Eu acho que a questão de ordem não chega a ser isso, mas como o conselho está trazendo uma questão preliminar, a gente vai votar a questão preliminar dele. Acredito que ele, tendo um voto meritório, ele traria para que nós votássemos o mérito a seguir. Então, eu acho que agora, como acontece em outros casos, qualquer julgador é livre para, inclusive, antecipar o seu voto se achar que é o caso. Tá? Se está para votar, senhora conselheira, presidente. Questão preliminar, eu não estou acompanhando o voto vista do conselheiro Fernando. Conselheira Raquel? Também, senhora presidente, eu voto pelo não acolhimento da preliminar. Conselheira Maria Cleide? Por motivo de foro íntimo, me abstenho de votar neste processo. Então, a preliminar foi acolhida pelo conselheiro... Não foi acolhida. Não acolhida. Então, não foi acolhida a preliminar suscitada pelo conselheiro. Não acolhido. Não, processo não acolhido. Então, senhora presidente, eu trarei o voto de mérito já na próxima sessão. Eu pautarei, então, o voto de mérito desse processo. Continua com a palavra a conselheiro Fernando. Eu não tenho mais processo para essa sessão. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, trago para relatar o processo TC 1611/2015, consulta formulada pelo Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Sertão de Alagoas, em fevereiro de 2015, na qual se indaga qual seria o valor máximo para a dispensa de licitação, quando realizada por consórcio público formado por mais de 300 consorciados, tendo em vista a existência de diferentes interpretações da Lei 8666/93. Senhora presidente, eu distribuí o relatório e o voto para todos os conselheiros, de modo que eu vou fazer uma leitura resumida do voto, e já que vocês podem acompanhar. O procedimento tramitou em atenção ao artigo 38, inciso 3, e artigo 187 do Regimento Interno da Corte. A auditoria deste tribunal proferiu parecer
de número 107/2018, assinado pelo conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, opinando pela possibilidade de interpretação conjugada dos artigos 23, parágrafo 8º, e artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8666, para se obter os valores máximos das contratações por dispensa de licitação. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o entendimento manifestado por meio do parecer de número 1996/2018 foi pelo arquivamento, uma vez que não satisfaria o requisito estabelecido no artigo 189 do Regimento Interno da Corte, tratando-se de caso concreto. Os autos foram, em seguida, encaminhados a esta relatoria. Este é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido pelo conselheiro relator, houve manifestação nos autos em que entendemos pelo não conhecimento da consulta por se tratar de caso concreto e, consequentemente, pelo arquivamento do feito. Em discussão o processo. Não, voto. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu peço venha para dispensar a leitura do capítulo relacionado à competência e passo a tratar da admissibilidade. A análise da admissibilidade das consultas formuladas a esta Corte de Contas deve ser feita sob dois aspectos dispostos no artigo 6º, inciso 10, do Regimento Interno do TCE-AL. O primeiro refere-se ao fato de que o tema deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, e não pode tratar sobre fato concreto, enquanto o segundo trata do rol taxativo de legitimados hábeis a formular a consulta perante o Tribunal de Contas. No que concerne ao requisito formal, verificamos a legitimidade, à época, do presidente do Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Sertão Alagoano, senhor José Cícero Vieira, para formular consultas a esta egrégia Corte, consoante a linha G do inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno da Corte. A propositura formulada tem como cerne dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais cuja matéria tem repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, não versando sobre caso concreto e preenchendo assim o requisito do artigo 189 do nosso regimento interno. Está, portanto, amparada no regramento disposto no artigo 1º do inciso 19 da Lei Estadual 5.604, combinado com o artigo 6º, inciso 10, a linha G, da Resolução Normativa número 003/2001. Assim, verificando o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade, a consulta formulada deve ser conhecida. Em seguida, senhora presidente, passamos ao mérito da consulta. A presente decisão visa esclarecer, a partir da interpretação dos artigos 23, parágrafo 8º e artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8666, qual deve ser o valor máximo para fins de contratação direta por dispensa de licitação quando realizada por consórcios públicos. A controvérsia existe porque ambos os dispositivos inseridos pelo artigo 17 da Lei 11.107/2005 estabelecem normas especiais a serem aplicadas nos casos em que sejam aqueles as entidades contratantes. Respondendo ao questionamento, os valores limites são R$ 66.000 para obras e serviços de engenharia e R$ 35.200 para outros serviços e compras. Logo, ao tratar sobre o tema, o professor José dos Santos Carvalho Filho lembra que, relacionando-se ainda ao tema, embora de forma indireta, o artigo 37 caput da Constituição Federal, que averba os princípios da moralidade e da publicidade, e o artigo 71, inciso 2 e inciso 6º, que se refere ao controle externo de administradores incumbidos da gestão de dinheiros públicos, acrescente-se por oportuno que outros dispositivos constitucionais que preservem a moralidade pública
terão sempre pertinência com o tema, haja vista que se trata de princípio fundamental da administração pública. Logo, a Constituição da República de 1988 previu o processo de licitação como regra para as contratações realizadas pela administração pública, sendo as contratações diretas tratadas como hipóteses excepcionais e expressamente elencadas na legislação infraconstitucional. Os valores para aquisição, para licitação, foram atualizados pelo Decreto 9.412/2018 e passaram a ter, senhores conselheiros, a seguinte valor: para obras e serviços de engenharia, na modalidade convite, o valor passou a ser até R$ 330 mil, enquanto que para compras e serviços não incluídos no inciso 1, na modalidade também convite, passou a ser o valor de R$ 176 mil. No entanto, a definição da modalidade licitatória pelos consórcios públicos tem como referência os montantes diferenciados. A regra do artigo 23, parágrafo 8º, objeto desta consulta, estabelece, entre aspas, que no caso de consórcio público, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número. Percebe-se pela leitura dos dispositivos do artigo 24, parágrafo 1º, que para a obtenção do valor limite dessas contratações, a lei utiliza como base os valores máximos para a modalidade de licitação convite, quais sejam R$ 330 mil para obras e serviços de engenharia e R$ 176 mil para outros serviços e compras. Sobre esses valores, incide em regra o percentual de 10%, extraindo-se assim os limites de R$ 33 mil e R$ 17.600 para fins de dispensa de licitação, a depender do objeto a ser contratado. Observe-se, contudo, em relação aos consórcios públicos, a existência de outra norma específica. O artigo 24, parágrafo 1º, ora questionado, prevê a aplicação do percentual de 20% quando das contratações promovidas por aquelas entidades. E respondendo à pergunta do consulente, esse percentual também incide sobre os valores normais da modalidade convite, pois assim estabelece a mesma norma jurídica. A leitura dos dispositivos legais é suficiente para se chegar a essa conclusão. Assim, existem 2 normas que conferem tratamento especial aos consórcios públicos, mas aplicam-se a situações distintas, pois enquanto a primeira se refere à escolha da modalidade licitatória, a outra se aplica às hipóteses em que a licitação é dispensável. Nesse sentido, convém destacar lição de Marçal Justem Filho, nos seguintes termos. O parágrafo 8º do artigo 23 foi introduzido para facilitar as contratações administrativas que serão efetivadas em nome próprio pelos consórcios públicos. O mesmo intento traduziu-se na edição de regra específica para a contratação direta por dispensa de licitação, tal como se pode comprovar no exame do artigo 24. Rigorosamente, não haveria maior justificativa técnica para a consagração dessa solução. A única explicação é o incentivo à constituição dos consórcios públicos, ou seja, os diversos entes políticos podem considerar que um fator adicional em favor da formalização do consórcio reside na simplificação do regime licitatório, eis que haverá elevação dos limites para a adoção das diversas modalidades licitatórias. Vê-se dessa forma que ambas as normas são vantagens conferidas aos consórcios públicos, mas isso não significa que devam ser aplicadas conjuntamente, realizando-se o cálculo do percentual sobre o valor multiplicado, pois não há fundamento jurídico para a interpretação ampliativa do artigo 24, parágrafo 1º. A excepcionalidade e taxatividade das hipóteses de dispensa
é destacada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, e aí abre-se aspas novamente. A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que particularidade do caso decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. Há, porém, dois aspectos preliminares que merecem ser considerados. O primeiro diz respeito à excepcionalidade, no sentido de que as hipóteses previstas no artigo 24 traduzem situações que fogem à regra geral e só por essa razão se abriu a fenda do princípio da obrigatoriedade. O outro diz respeito à taxatividade das hipóteses. Daí a justa advertência de que os casos enumerados pelo legislador são taxativos, não podendo, via de consequência, ser ampliados pelo administrador. Conforme o mesmo autor, o próprio dispositivo legal estabelece que a licitação é dispensável. Isso porque se trata de uma faculdade conferida pela lei ao administrador, tendo em vista que a norma não inviabiliza a realização do procedimento licitatório, que mesmo assim pode ser realizado se for mais conveniente à administração. O mesmo entendimento foi adotado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais e nos seguintes termos: essa interpretação conjugada dos artigos 23, parágrafo 8º e 24, parágrafo 1º da Lei 8.666, não parece, contudo, ser a mais condizente com a Constituição. Isso porque, de acordo com o artigo 37, inciso 21 do texto constitucional, a regra para a administração é a realização de procedimento licitatório e a exceção é a contratação direta. Por se tratar, então, de norma excepcional, a interpretação que deve ser realizada dos dispositivos que digam respeito à contratação direta deve ser restritiva. Com efeito, ao se deparar com dois possíveis sentidos para uma norma de exceção, deve o intérprete adotar aquele que for o mais restritivo à sua aplicação. Conclui-se que a interpretação literal das normas trazidas nessa consulta, que resulta na aplicação separada dos dispositivos aventados, atende perfeitamente à vontade do legislador, pois mantém um tratamento especial dispensado aos consórcios públicos, bem como se respeitam os princípios regentes da administração pública e do processo licitatório. Portanto, deve o mesmo entendimento ser adotado por esta Corte de Contas, haja vista que se afigura o mais prudente, razoável e em consonância com o ordenamento jurídico. Por todo exposto, senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, apresento meu voto para que o Pleno do Tribunal de Contas decida por conhecer a presente consulta, formulada pelo senhor José Cícero Vieira, então presidente do Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Sertão Alagoano. No mérito, voto por responder ao consulente no seguinte sentido: que o artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8666/93 deve ser aplicado de forma isolada, de modo que os valores máximos para a contratação direta por dispensa de licitação, realizada por consórcios públicos, independentemente da quantidade de entes integrantes, correspondem a R$ 66.000 para obras e serviços de engenharia e R$ 35.200 para outros serviços e compras. Estou votando também por notificá-lo pessoalmente e por publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Já houve. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheira Ana Raquel. Eu voto no mesmo sentido do voto do conselheiro Rodrigo, senhora Presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho, senhora Presidente, o voto do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Excelência, tendo em vista que são situações diferentes em que a graduação para maior
do limite a ser utilizado e como o voto, no meu sentido, foi bem direto, bem simples e muito didático, evidentemente que quando a questão é de dispensa, que se aplique lá o limite de 20% e não aquela das outras situações da lei, que dependendo da quantidade de participantes do consórcio, a graduação é retratada em outro nível. Assim, eu acompanho em todo o voto do relator originário, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Qual o relator, senhor presidente? Aprovado. Senhora presidente, eu trago para relatar processo TC 806/2019. Se trata de uma sugestão de elaboração de súmula proposta pelo Ministério Público de Contas mediante ofício de número 22/2019 da Primeira Procuradoria de Contas, subscrita pelo procurador Dr. Ricardo Schneider, direcionada a este gabinete, tendo como objeto o posicionamento já consolidado em diversos julgados desta Egrégia Corte de Contas acerca da ocorrência da prescrição a partir da aplicação por analogia da Lei de número 9.873/99, as hipóteses de exercício de sua função sancionatória, valendo-se diante da omissão do regimento interno do TCEL, das normas dos artigos 72 a 84 do regimento interno do Tribunal de Contas da União. Os autos foram recebidos neste gabinete em 30 de janeiro do ano em curso, conforme se depreende do Sistema Integrado Modular. A fixação da presente decisão no formato de acórdão procede-se mediante os indicativos do artigo 96, inciso 1, do regimento interno desta Egrégia Corte de Contas, operando-se mediante uma visão de simetria procedimental, considerando-se o fato de que o instituto incumbento da prescrição logra-se intimamente atrelado aos aspectos meritórios constantes no mencionado dispositivo normativo, de modo que o seu reconhecimento, como é disso, detém um caráter decisório terminativo das respectivas demandas. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, essa iniciativa trazida pelo conselheiro Rodrigo, ela foi apresentada tendo em vista a necessidade do tribunal firmar um entendimento, conferir segurança jurídica, uma matéria recorrentemente trazida a debate aqui nesse tribunal e já consolidada em um sentido que é a aplicação por analogia da Lei 9873 de 94 aos processos punitivos por parte desse Tribunal de Contas. O regimento do tribunal, ele não prevê essa questão da elaboração de súmulas, né, de jurisprudência, mas é expresso ao colocar que, nos casos omissos, se aplica o regimento interno do TCU. Nesse caso, então, trazido essa sugestão do Ministério Público, aqui eu quero lembrar que o Ministério Público ele não pode apresentar o projeto de súmula, apenas a sugestão, por isso que foi encaminhada ao conselheiro Rodrigo, e ele está trazendo esse projeto de súmula a plenário, e considerando o disposto no artigo 74 do regimento interno do TCU, a matéria deverá ser sorteada a um relator, né, pela presidência do tribunal, atualmente aqui em exercício a conselheira Rosa, para que ele traga o enunciado da súmula e posteriormente seja deliberado, necessitando-se o quórum da maioria absoluta dos conselheiros do tribunal. Essa é a manifestação, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhores conselheiros, é disso que a Constituição Federal, em vigor, adotou a prescritibilidade como regra no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, explicitando as exceções, que são os crimes relacionados à prática do racismo,
e na ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também ressalvou as ações de ressarcimento por prejuízos causados ao erário, de acordo com o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. É ver, a lei estabelecerá o prazo de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. O instituto da prescrição consiste na extinção de uma pretensão como consequência da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Por vezes, o tempo atua como fator de grande influência nas relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas, muito embora importem no convalescimento de violação a um direito positivado. Isso significa que o direito tem um prazo para ser exercitado, não sendo, conforme vedação expressa do artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição Federal, eterno. Destarte, sujeita-se à prescrição ou à decadência, de acordo com o caso. É, pois, com a intenção de se preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, sobretudo, a segurança jurídica, que se busca fundamento nos institutos da prescrição e da decadência. Impende ressaltar também que, dentre o rol de direitos previstos no artigo 5º da Constituição da República, o direito à segurança jurídica assume um dos papéis de destaque, uma vez que se encontra fortemente relacionado ao Estado democrático de direito, sendo inerente e essencial a este e ainda um de seus princípios basilares. Destaca-se também que o referido princípio se conecta diretamente com os direitos fundamentais, mais detidamente com o princípio do devido processo legal, do direito adquirido e da duração razoável do processo. Neste diapasão, discorreu com maestria o auditor do Tribunal de Contas de Minas Gerais, professor Licurgo Mourão, em artigo intitulado Prescrição e Decadência, emanações do princípio da segurança jurídica nos processos sob a jurisdição dos tribunais de contas, em verbis, e aí abrem-se as aspas, não se pode olvidar que a preservação do interesse público poderá implicar no reconhecimento de que os atos administrativos tenham seus efeitos jurídicos preservados quando a atuação dos órgãos de controle não se der de modo tempestivo, situação na qual colidem os princípios da legalidade a autorizar o exercício do controle a qualquer tempo e da segurança jurídica a reclamar a estabilização das relações constituídas. É consabido que num sistema de normas constituído por regras e princípios constitucionais em constante e necessária transformação, que refletem uma sociedade dinâmica e heterogênea, inevitáveis são os conflitos entre as espécies normativas, o que reclama a adoção de critérios capazes de resolvê-los e salvaguardar a unidade e a coerência do ordenamento jurídico. Assim, tem-se que na resolução da colisão entre princípios constitucionais devem ser consideradas as circunstâncias que cercam o caso concreto para que, pesados os aspectos específicos da situação, preponderem o preceito mais adequado. A tensão se resolve mediante uma ponderação de interesses opostos, determinando qual destes interesses, abstratamente, possui maior peso no caso concreto. Modernamente, não há que se entender que a atividade de controle possa exceder a limites protetivos do cidadão, entre eles está o da segurança jurídica. Outro não é o entendimento do administrativista José dos Santos Carvalho Filho, que sobre a prescrição administrativa assim leciona, abrem-se aspas. Por outro lado, não custa destacar que o fundamento dos institutos concernentes aos prazos extintivos reside no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.
como já deixou assente e reconhecida doutrina. De fato, não mais se concebe, a não ser em situações excepcionalíssimas de imprescritibilidade, que relações jurídicas fiquem à mercê de uma perene instabilidade, provocando contínuos temores aos que dela participam. A segurança jurídica consiste exatamente em oferecer às pessoas em geral a crença da imutabilidade e da permanência dos efeitos que as relações visam a produzir. A Constituição da República adotou a prescritibilidade como regra, discriminando as exceções, quais sejam os crimes decorrentes da prática de racismo e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e também as ações de ressarcimento por prejuízos causados ao erário. Disso se infere que, adotando-se um raciocínio a contrário senso, se apenas tais situações são imprescritíveis, admite-se a prescrição da pretensão punitiva exercida pelo Tribunal de Contas contra o responsável pela prática de ilícitos administrativos, contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Nesse diapasão, registre-se o artigo Regime Jurídico da Prescrição sob o enfoque do controle de contas públicas, de autoria de Diogo Ribeiro Ferreira, por meio do qual o autor, citando pontos de Miranda, aqui tem uma correçãozinha, elucida que a prescrição, em princípio, atinge todas as pretensões e ações, quer se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou públicos. A imprescritibilidade é excepcional. Contudo, é sabido, a máxima do direito roga que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Assim, para que se reconheça a imprescritibilidade de determinado evento jurídico, faz-se necessário que haja disposição legal expressa nesse sentido. Diante desse contexto, o prazo quinquenal para a imposição de sanção pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas é a medida mais adequada ante a falta de lei específica, buscando-se assim normas em matéria de direito administrativo decorrente de sua independência científica, que disponham sobre fatos similares para a utilização da analogia como técnica de integração de lacunas legais, de forma a manter a unidade e a coerência do ordenamento jurídico. Pois bem, em meio ao exame do conjunto de normas existentes acerca do assunto, observa-se que prepondera, no microsistema do direito público, o prazo prescricional de 5 anos para a imposição de multas de natureza administrativa. E, nesse sentido, pode-se mencionar o Decreto 20.910/32, para a cobrança de dívidas passivas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Podemos mencionar também a Lei 5.172/66, que é o Código Tributário Nacional, para a cobrança de créditos tributários, a Lei 6.838/80, a Lei 8.112/90, a Lei 8.429/92, a Lei 9.873/99, a Lei 8.906/94, a Lei 12.529/2011 e a Lei 12.846/2013. Atualmente, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a prescrição da pretensão sancionatória do Tribunal de Contas da União encontra-se integralmente regulamentada pela Lei 9.873/99, que regulamenta a prescrição relativa à ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, bem como que são as normas em matéria de direito administrativo que devem suprir as lacunas legais quanto à ausência de prazo prescricional na seara dos tribunais de contas. Se não, vejamos, abrem-se aspas, o direito administrativo tem autonomia científica, razão pela qual não há nenhuma razão plausível pela qual se deva suprir a alegada omissão com recurso às normas de direito civil
e não as de direito administrativo. Assim, a falta de norma regulamentadora, o prazo prescricional referencial em matéria de direito administrativo deve ser de 5 anos, como decorrência de um amplo conjunto de normas, e aí transcreve-se os diplomas normativos já mencionados anteriormente. Diferentemente do Supremo Tribunal Federal, que somente enfrentou a questão recentemente, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça já reconhece a incidência da prescrição quinquenal nos processos relativos à pretensão sancionatória dos tribunais de contas, quando não houver previsão expressa em lei, sob o fundamento de seu prazo estabelecido nas normas reguladoras de direito público, especificamente de direito administrativo, consoante fragmentos dos seguintes julgados. Eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para dispensar a leitura dos trechos, apenas para citar os julgados do recurso especial 1.105.442 do Rio de Janeiro e o do recurso especial 1.480.350 do Rio Grande do Sul, sendo o primeiro relatado pelo ministro Hamilton Carvalhinho e o segundo relatado pelo ministro Benedito Gonçalves. Ainda nessa tônica de reconhecimento da prescrição no lapso temporal de 5 anos, a Corte Superior de Justiça tem aplicado a Lei 9.873, de 23 de novembro de 99, conforme se observa do julgado. Eu também vou pedir vênia para dispensar a leitura do trecho, mas se trata do julgado no recurso especial 11.15.078 do Rio Grande do Sul. Para se adequar à jurisprudência das Cortes de Contas, das Cortes Superiores, o Tribunal de Contas da União modificou seu posicionamento adotado no Acórdão 1441/2016, onde prevalecia o prazo de 10 anos regulado no artigo 205 do Código Civil de 2002 e passou, então, a adotar o prazo prescricional de 5 anos no caso de pretensões punitivas, conforme o seguinte trecho do Acórdão número 1656/2017 do plenário daquela Corte de Contas. Também irei pedir vênia para dispensar a leitura, é um trecho relativamente longo do voto. Por todos esses motivos, a utilização das regras do Código Civil para a definição do prazo prescricional aplicável à sanção pelo Tribunal de Contas no exercício da atividade de controle externo não seria o procedimento mais adequado, haja vista a absoluta diferença entre os fatos abarcados pelo espaço de incidência daquela regra jurídica de natureza eminentemente privada e os inerentes à relação de direito público travada entre a União e os administrados no âmbito dos processos do TCU. Nessa linha, cumpre ainda trazer a lume trechos de um dos acórdãos oriundos desta relatoria que embasaram a sugestão de edição de súmula em comento. Senhora Presidente, senhores conselheiros, de forma bem resumida, eu menciono o acórdão de número 583 de 2018, o acórdão 582 de 2018 e, por fim, o acórdão 449/2018, da mesma forma que eu poderia mencionar inúmeros outros acórdãos proferidos por esta Corte de Contas no sentido da aplicação do prazo prescricional regulamentado pela Lei Federal 9.873/99. E partindo para o fim do voto, apenas abrimos um capítulo quanto à formatação da súmula da seguinte forma: como é disso,
a Lei 13.655/2018, que inclui no Decreto-Lei 4.657 de 1942, mais conhecida Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro,